Bom dia. Hoje a gente vai para o segundo vídeo do curso de econometria. Eu resolvi trocar um pouco a ordem do programa. Em vez de falar do capítulo 9, eu vou falar primeiro do modelo de regressão linear clássico e notação matricial. Uma forma da gente fazer uma revisão, claro, não é uma revisão muito intuitiva, é uma coisa mais falada, estabelecer uma notação que a gente possa conversar ao longo do curso. A gente não vai usar tanta notação, mas no capítulo sobre painel, por exemplo, dados em painel, se a gente não tiver pelo menos assim uma ideia de como representar aquilo ali matricialmente, a gente não consegue nem usar notação nenhuma, tá certo? O somatório não vai funcionar pra gente. Então, hoje, a gente vai usar, na verdade, esse livro aqui, do Johnson DiNardo, Econometric Methods. Tem dois capítulos que eu vou colocar para vocês no Moodle. Um deles é o apêndice de álgebra matricial e o outro é o capítulo 3. Não é o capítulo 3 todo que vocês têm que olhar, eu vou botar o capítulo 3 todo, mas é só a parte que realmente ele deriva o estimador de mínimos quadrados, né, o beta chapéu de mínimos quadrados em notação matricial, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ficar o tempo todo trocando entre os slides e o quadro. Normalmente eu dou essa aula só no quadro. Eu resolvi fazer alguns slides só para vocês terem. Porque o livro é em inglês e tudo. Matemática, né, não faz tanta diferença se é em inglês ou em outra língua, mas... Aí vocês têm um resumo, pelo menos, aqui nos slides, tá bom? Mas eles não são completos. Vamos lá. Então tá lá. Capítulo 3 do Johnson DiNardo. Então, esse aqui é o modelo de regressão linear múltipla, né? Aqui na verdade K-1 variáveis explicativas, né? Porque ele coloca aqui o beta 1 como o intercepto, em vez de colocar o beta 0. Né? Então já começa com a x2, x3 até xk. As observações são observações cross-section, apesar dele usar esse subíndice aqui, T, na verdade T vai de 1 a N, onde N é o número de indivíduos na sua amostra. Podem ser pessoas, municípios, empresas, aquela coisa toda. Então a gente tem essas K-1 variáveis explicativas. A gente assume a princípio que o erro é ruído branco, ou white noise. O que isso quer dizer? Vocês sabem o que quer dizer, só talvez não tenham ainda ouvido esse nome. Quer dizer que eles têm média zero, eles têm variância constante e eles não têm covariância, né? Os elementos fora da diagonal principal aqui, né? Quer dizer, isso aí vocês não sabem ainda, mas um indivíduo não está relacionado com o outro. O erro de um indivíduo não está relacionado com o erro do outro. Então não existe o que a gente chama de autocorrelação. Normalmente esse termo autocorrelação é usado em modelos temporais, mas no passado, né? Porque atualmente existem vários modelos de cross-section que a gente estuda as autocorrelações, né? De um indivíduo com o outro, né? Um caso comum são esses modelos de econometria espacial, que a gente chama, né? Que você tem, então, municípios, você pode estar tentando estimar o uso por hospitalizações ou coisas do tipo, e podem verificar, por exemplo, aqui no entorno do DF, talvez as cidades que estejam perto de um grande centro, elas não precisem de ter um hospital para esses casos complexos. Por quê? Porque elas acabam usando o hospital do centro urbano mais próximo. Então isso acontece aqui no entorno, né, muito frequentemente. Em vez de você ter um hospital lá, sei lá, em Águas Lindas ou alguma coisa assim, simplesmente bota o pessoal na ambulância e traz para os hospitais de Brasília. Então, um modelo que use dados desse tipo provavelmente vai indicar algum tipo de correlação entre um indivíduo com o outro, né? Então, esse suposto aqui da covariância zero, ele não estaria sendo obedecido. Mas isso aqui são supostos básicos, né? Vocês já relaxaram vários deles, inclusive, no curso de introdução, né? Vocês relaxaram a hipótese de homocericidade, que é essa aqui, e talvez tenham relaxado essa, não sei. Existem K+1 parâmetros nesse modelo, são os K-betas, né, que são K-1 variáveis explicativas, mais o termo de intercepto.
E depois a gente ainda tem que estimar a variância, né, do modelo. Beleza. Aquele modelo, então, anterior, ele pode ser expresso dessa forma aqui, de forma resumida, de forma matricial. Vamos ver o que são cada um desses elementos, né? Então, a gente tem o vetor y, na verdade é um vetor coluna, desculpa, é um vetor coluna com n observações, né, que são os n indivíduos. Então, ele é um vetor n por 1. A matriz x, de variáveis explicativas, o intercepto, na verdade, a gente representa como um vetor de uns, e depois aqui a gente tem as variáveis de x2 a xk. Então, essa é uma matriz n, de n linhas e k colunas. E notem aqui que cada uma das variáveis é um vetor coluna, né? Do mesmo jeito que o y também é um vetor coluna. A gente tem o vetor de betas, nós temos k betas, né? O intercepto mais k menos uma variáveis, então k betas, ele também é um vetor aqui no caso k por 1. E, claro, e o u, que também é o vetor de erros, é um vetor n por 1. Eu escrevi aqui, mas eu não representei ele aqui nas matrizes. Desculpa. Primeira coisa a notar, vamos sair um pouquinho daqui. Primeira coisa a notar, então, é o seguinte. Por que a gente pode representar, por que aquelas matrizes e vetores têm aquelas dimensões, né? Então, vamos escrever aqui y igual a x beta mais 1. Então, a gente falou que o x é realmente n por 1, é um vetor coluna, né? A matriz o y é um vetor coluna, n por 1. A matriz x é uma matriz n por k. O vetor beta é um vetor k por 1, certo? E aqui o u também é um vetor coluna n por 1. Tranquilo, né? Então a gente vê aqui que desse produto aqui resulta esses dois índices aqui coincidem, nessas duas dimensões, então a multiplicação é possível, e como resultado a gente obtém algo que também é n por 1. Então, essas operações são todas possíveis porque as dimensões aqui dos vetores estão coincidindo, está tudo certo, tá? Então, a primeira coisa a notar é isso aí. Bom, deixa eu voltar aqui. Bom, desse modelo a gente também tem, bom, como antes, né, vocês já viram isso, tem várias formas da gente obter os betas desses modelos de regressão, né, tem algumas formas pelo menos. O livro do Wooldridge, ele começa a derivar, o primeiro estimador que ele usa no livro, ele usa duas condições de momento para derivar, não sei se vocês lembram, ele usa, a primeira condição é que esperança de U é igual a zero, a primeira condição de momento, né? Então, os erros, eles têm média zero, esperança zero. E a segunda condição de momento que eles usam é que a esperança de XU é igual a zero, ou seja, que o U é não correlacionado com as variáveis explicativas. Com base nessas duas condições de momento, eles fazem a primeira derivação dos betas. Mas o que ele está usando, então ele está usando o método de momento para fazer isso, né? Mas o que a gente normalmente estuda, a primeira coisa que a gente estuda, que é um dos modelos estatísticos mais antigos, esse modelo de regressão por minimização de mínimos quadrados, ele data de 1890, alguma coisa, assim, um modelo muito antigo, né? Então, quando a gente usa o método, a derivação por mínimos quadrados, o que a gente está querendo é minimizar a soma de quadrados dos resíduos. Então, que é minimizar aquela distância dos pontos até a reta de regressão, né? Se a gente minimizasse sem elevar ao quadrado, um poderia cancelar o outro, né? E a gente não necessariamente acabaria com a melhor reta de regressão. Então, o que a gente faz é elevar ao quadrado, porque aí eles sempre são positivos, e a gente quer minimizar essa soma de quadrados dos resíduos. Tá? Em notação matricial, o vetor de resíduos é o chapéu, né? Ele é o E, o livro do Dinardo chama de E, que é igual a Y menos Y chapéu. XB, ou X beta, né? Porque na notação do Johnson Dinardo, B é beta chapéu, né? Então, X beta chapéu é o nosso Y chapéu. Então, o Y observado menos o Y estimado é, na verdade, o nosso... vamos voltar aqui. É, na verdade, o nosso
é o nosso resíduo, né? Então a gente teria algo assim. Os pontos, né? A gente quer encontrar uma reta, que aqui nesse caso bidimensional aqui, a gente está com um modelo simples assim, beta 1 mais beta 2x mais u, né? Assim. A gente quer achar então beta 1 e beta 2 estimados, vocês não estão vendo, né? Beta 1 e beta 2 estimados, né? Que então descrevam essa reta de regressão e que minimizem então a soma desses quadrados aqui, que seria a soma dessas distâncias aqui dos pontos até a reta ao quadrado. Exatamente não desenho tão bem, mas mais ou menos, né? Vocês sabem. E quando a gente faz isso, a gente obtém uma esperança condicional, não é isso? Esperança de y dado x, então a gente aqui, ao descrever essa reta, a gente está descrevendo como se fosse a resposta média, né? O y médio, o esperança de y. Beleza, então a gente faz isso aqui minimizando em beta aqui, né, a soma de quadrados dos resíduos. Vocês fizeram isso lá em Introdução à Econometria. Beleza, então vamos voltar aqui. Em notação matricial, essa soma de quadrados dos resíduos, espera aí que eu acho que eu não mudei de... Vocês continuam me vendo, né? Aqui, agora sim. Então, em econometria, essa soma de quadrados dos resíduos, ela é descrita dessa forma, né? O E é o vetor coluna dos resíduos, L' seria, deixa eu voltar aqui, agora eu já não sei nem se eu estou filmando certo, gente, desculpa, essa coisa fica mudando de... Esse L' ele seria isso aqui, vou apagar, tá? Então, o E é um vetor coluna, né? Assim. Beleza. L' é o vetor E transposto, que é isso aqui. Então, esse aqui seria meu L' e vezes o vetor assim, né? Então, esse aqui é 1 por N, esse aqui é N por 1, e o resultado vai ser um escalar. Isso é algo que é 1 por 1. Tá certo? Então, basicamente, L' ele é a soma de quadrados dos resíduos, que é o que eu quero minimizar. Então, ele seria assim, ó. E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais E3 ao quadrado, mais N ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que a soma de quadrados dos resíduos. Tá certo? Vamos lá. Bom, então, substituindo aqui a definição do E' e do E, então eu fico com y menos xb' vezes y menos xb, né? Faço as contas todas aqui, né? Então eu multiplico y' por y, depois y' por xb, tá aqui y' por xb, depois eu multiplico xb', que seria b', x', né? Porque a gente transpõe, a transposta de uma multiplicação, a gente inverte a ordem dos termos, né? Então, o xb transposto é igual a b', x'. Então, tá aqui. B', x' e y. E depois o xb transposto vezes o xb. Então, seria b', x', xb. Bom, todos esses termos aqui, gente, são escalares. Se vocês verificarem direitinho as dimensões, né, vocês vão ver que realmente são escalares. O b é um vetor k por 1, o b' é um vetor 1 por k. A x é uma matriz n por k, a x' é uma matriz k por n. Então já vai, aqui, esses dois multiplicados dá 1 por n, vezes esse aqui n por 1, dá 1 por 1. Tudo é 1 por 1 aqui. Realmente é um escalar, é uma soma de quadrados. E como esses dois termos aqui são escalares compostos pela multiplicação dos mesmos vetores e matrizes, eles são iguais. Então eles podem ser, a gente pode juntar aqui, simplificar dessa forma, tá? Incluir dessa forma.
Beleza. Bom, o problema que a gente está tentando resolver é um problema de minimização, né? A gente quer minimizar uma soma de quadrados para encontrar os betas, chapéu, né? Que minimizam então aquelas distâncias ao quadrado dos pontos observados para a reta de regressão. Então a gente tem que derivar realmente em relação a B, né? A B, que é o nosso beta chapéu. Se a gente volta aqui, a gente vê que esse primeiro termo não tem B, a gente só tem que derivar esses dois últimos termos. Então aqui tem um B, então derivando em relação a ele, a gente fica com menos 2 x' y. E aqui é como se a gente tivesse beta ao quadrado, o B ao quadrado, né? Então a gente vai ficar com algo assim. Tá? Para essas regras de derivação de matrizes e vetores, é bom vocês darem uma olhada lá no apêndice do livro do Johnson de Nardo. Tem um apêndice só de álgebra matricial, né? Dá uma olhadinha lá. Bom, então é isso aqui que a gente tem, os dois vão cortar, né? Porque estou igualando a zero. Então, passando esse termo aqui negativo para o outro lado, eu vou ficar com x' x b, que é beta chapéu, tá? X' y. Essas são as minhas equações normais. Eu não sei se vocês lembram desse termo, mas é o sistema de equações que a gente resolve para obter a fórmula, né, lá do estimador de mínimos quadrados dos vários betas. Beleza. Fazendo isso, bom, voltando aqui, né, como é que eu isolo o B nessa equação? Eu vou pré-multiplicar os dois lados por x' x a menos 1. Fazendo isso, aqui desse lado, o x' x a menos 1 vezes x' x vira a identidade, que é o elemento neutro da multiplicação, e do outro lado, então, eu fico com um x' x a menos 1, x' y. Beleza. Bom, essa é uma fórmula que eu quero que vocês reconheçam, gente. Isso aí vai aparecer em concurso, em AMPEC, em qualquer livro, em qualquer paper que vocês vão ler que tem lá, né, alguma coisa. É assim que eles vão se referir ao beta de mínimos quadrados. Eles não vão usar somatório, gente. Então vocês sabem que isso aqui, isso é uma coisa que vocês têm que reconhecer, assim, bater o olho e reconhecer que isso aqui é a forma de, né, da gente calcular o beta chapéu por mínimos quadrados ordinários. Em notação matricial, claro. Bom, vamos ver um exemplo, primeiro um exemplo não numérico, né, do valor de como é que a gente chega a esses betas com essa notação matricial. Vou pegar um problema bem simples, né? Aqui nesse problema a gente tem uma matriz X que tem só uma variável explicativa e o intercepto. Então é aquele modelinho lá que eu já tinha escrito, né? Y igual a beta 1 mais beta 2x mais U. Né? Aquele modelinho básico. Então eu normalmente calcularia x' x dessa forma, né? A x transposta é isso aqui, a x é isso aqui. Fazendo as multiplicações, vetor de 1 vezes vetor de 1 dá o n, ele aparece aqui. Vetor de 1 dá x' vezes o vetor de x aqui dá somatório de x. Vetor de x vezes vetor de 1, somatório de x. E vetor de x vezes vetor de x, somatório de x ao quadrado. X' y de forma similar. Eu multiplico aqui, essa matriz é 2 por n, essa aqui é n por 1, vou achar alguma coisa que é 2 por 1. E eu monto aqui, essas aqui são as minhas equações normais. Eu vou copiá-las aqui no quadro, porque a partir delas a gente vai verificar. Eu vou passar para aumentar o quadro já, gente, só um minutinho. Bom, n, somatório de x, somatório de x, somatório de x, y. Aí aqui, B1, B2, igual a somatório de y, somatório de x, y. Fecha parêntese, vamos voltar aqui. Beleza, então é isso que a gente tinha lá, né? Eu não fiz as contas lá nos slides, mas se a gente fizer as contas disso aqui, eu não sei se vocês lembram como inverter uma matriz. Também não sei se vocês estão enxergando, porque tem muita luminosidade, né? Como inverter uma matriz, né? Essa aqui seria minha matriz x', x. Isso, né? Eu posso fazer isso aqui de duas formas. Ou eu monto um sisteminha de equações normais, que seria n B1 mais B2
B2 somatório de x igual a somatório de y. E o outro seria B1 somatório de x1, né? Essa linha vezes mais B2 somatório de xy igual a... Não, desculpa. É somatório de xy mesmo? Não, aqui é... Desculpa, gente. Aqui é somatório de x ao quadrado. Não aparece. Aí sim, igual a somatório de x. Eu copiei a matriz errada. Beleza. Ou eu resolvo esse sisteminha, tá? Que é a partir do último slide lá que a gente colocou. A gente tinha isso aqui, escrito corretamente. E a gente monta, então, faz essas multiplicações. Isso vezes isso dá isso. E isso vezes isso dá isso. E a partir daqui a gente isola beta 1 e beta 2 e chega ao resultado. Essa é uma possibilidade. Tá? Vocês sabem resolver esse sistema. A outra possibilidade é... Deixa eu apagar aqui. A outra possibilidade é inverter, é isolar aqui o beta, né? Pré-multiplicando por x' x a menos 1 e chegar a isso aqui. Bom, se eu opto por resolver assim, eu tenho que inverter x' x a menos 1, não é isso? Isso aqui é minha x', x, né? Isso aqui. E eu tenho que inverter essa matriz. Bom, se vocês não lembram como inverter uma matriz, tem lá no livro também, no apêndice, né? Mas basicamente a gente tem que... É a matriz adjunta, né? É a transposta da matriz dos cofatores, alguma coisa assim, dividido pelo determinante. O determinante é fácil, a gente põe aqui, né? Essa é a diagonal principal, menos... Esse aqui é o determinante. E aqui... Eu teria que pegar aqui cada elemento, isso aqui seria menos 1 elevado a 2, que dá 1. Bom, não vou botar 1, claro. E aí eu teria que pegar aqui aquela matriz que a gente corta essa linha e corta com essa coluna, que sobra isso aqui, né? Somatório de x ao quadrado. Aqui seria menos 1 elevado a 1 mais 2. Aqui realmente eu mudaria de sinal. Opa. Vou deixar só o menos para dizer que eu mudei de sinal. E aqui também eu tiraria essa linha, essa coluna e pegaria esse outro elemento. Com a matriz x' x é simétrica, o elemento é igual. Aqui é a mesma coisa, com sinal negativo. E aqui eu ficaria com o n. Essa é a minha matriz x' x é menos 1. Então a minha outra alternativa para chegar ao beta 1 e o beta 2 é pegar essa matriz x' x é menos 1, multiplicar por essa e isolar o beta 1 e o beta 2. B1, beta 2. B1 e B2, né? Que são os betas 1 e 2 chapéu. Então fiquem à vontade, vocês vão fazer isso, vão fazer essas contas, tudo bonitinho, e vão verificar que vocês vão chegar aos mesmos estimadores que vocês tinham quando fizeram lá o curso de introdução à econometria. Tá certo? Espera que agora caiu meu apagador, caiu tudo aqui. Vamos apagar. Vocês podem, né, ver isso depois. Vou apagar, porque depois a gente vai escrever de novo alguma coisa, né, aqui. Vamos lá. Beleza. Então é isso. Bom, vou falar um pouquinho aqui das suposições do modelo linear clássico em notação matricial também. Quer dizer, outra coisa que eu gostaria que vocês se familiarizassem, que a gente vai precisar quando falar de painel. É essa suposição 3 aí, que fala um pouquinho da matriz de variância. Então, a primeira suposição é que existe que o modelo tem essa especificação linear. Ele é linear nos parâmetros. Isso não quer dizer que a relação entre x e y é linear, porque a gente pode ter um modelo log-log, pode ter algum x ao quadrado, pode ter alguma interação. Isso introduz não linearidades, mas ele continua linear nos parâmetros, né? Isso que é o que importa aqui pra gente. O segundo suposto é que a esperança de u é zero, né? A gente meio que... os desvios para cima e para baixo acabam se cancelando, é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Então não tem nenhuma coisa assim sistematicamente para um lado ou para o outro. É aquela coisa do ruído branco, né? Do erro ruído branco. E o terceiro suposto é que a esperança de U' é igual a sigma 2i. Notem aqui a primeira diferença. Aqui não é mais o linha U. O linha U é um produto interno, né? Uma matriz linha vezes uma coluna. Então a gente acha lá um escalar. Aqui é U'. Então é uma matriz coluna vezes uma matriz linha, que nem está aqui embaixo, né? Aqui.
uma matriz coluna, vezes uma matriz linha, a gente obtém isso aqui. Esperança daquela multiplicação, né? Então tem esperança de U1 ao quadrado, de U2 ao quadrado, de UN ao quadrado na diagonal principal. E fora da diagonal principal a gente tem esses termos aqui, esperança de U1 com U2, de U1 com UN e assim vai. Quando eu aplico o operador esperança, né, o que eu obtenho são as variâncias na diagonal principal e as covariâncias fora da diagonal principal. Como a gente está assumindo que os erros são ruído branco, né? Então a gente está assumindo que as variâncias são constantes, igual a sigma 2, e que essas covariâncias são todas zero. Então no final a gente representa aquela matriz de variância e covariância como sigma 2, que é um escalar, vezes a matriz identidade de ordem n. Essa matriz de variância e covariância dos erros, ela tem dimensão n por n. Beleza. Tem uma última suposição que diz respeito ao posto da matriz X. Não sei se você lembra o que é posto, vocês estão fazendo uma revisão de álgebra linear assim, em 20 minutos comigo. Posto é o número de linhas ou colunas, né, que são linearmente independentes. No nosso caso, a gente fala de colunas linearmente independentes porque são as colunas representam as variáveis explicativas. E a gente está falando da matriz X, que é a matriz de variáveis explicativas. A gente está falando, então, que a matriz X ela tem posto completo, ou seja, não existe nenhuma coluna de X que seja uma combinação linear perfeita de outra coluna de X, ou de outras colunas de X. Então, não existe multicolinearidade perfeita. Então, a gente assume isso. Beleza. Talvez eu pare aqui e faça um outro vídeo com o resto para vocês. Não sei, acho que é indiferente para vocês. Vocês podem dar uma parada aqui, onde a gente viu até agora, porque agora eu vou começar um assunto relacionado, mas né, que daria para dar um tempinho. Vamos falar agora da decomposição de soma de quadrados. Então, a gente tem que o y, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Bom, eu vou parar o vídeo e vou continuar em seguida daqui, tá, gente?